Lancer. É, é, a gente jogou Lancer aqui no canal brevemente, uma mini campanha narrada pelo Baal. Para quem não assistiu e não tá querendo ir lá atrás, o Lancer é um RPG de ficção científica de mechas, com um lore bem interessante. Você tem uma utopia pós-apocalíptica, e aí a aventura se passa nos arredores dessa região onde essa utopia não chegou, assim, onde a galera não está aproveitando isso. Então os personagens vêm dessa utopia maravilhosa, todo mundo vive de boas, suas necessidades são atendidas, tal, para lidar com esse exterior que não é incluído nessa utopia. Então a galera que não aceita o governo como ele é, não aceita as religiões, não aceita, enfim, não aceita nada daquilo. Em termos mecânicos, eu coloquei o Lancer aqui por quê? Porque ele é o que a gente chama de crunch. Ele tem muita regra, ele tem muito detalhe. Em parte, eu diria que é por causa de um nível absurdo de personalização dos mechas que os personagens controlam. Então, quando você pensa no seu personagem, quando você vai fazer o seu personagem, você faz tanto o seu personagem quanto o mecha que ele controla. Todos os personagens são pilotos de mecha, de uma maneira ou de outra. Você vai pensar na ficha do seu personagem, você vai pensar na ficha do seu mecha, né? E o que pega para mim? Eu senti mais isso quando a gente estava jogando, não quando a gente estava fazendo, eu estava bem empolgado. É justamente o fato dele ser extremamente focado nos aspectos mecânicos. Tá? Então, assim, o Lancer é um RPG tático, de combate tático, na linha do D&D, do D&Dzão de grid truncado, com limitações de movimentos, com ações específicas, com restrição, construção, e a construção dos personagens, ou seja, dos pilotos de mecha, né, a pessoa que você vai interpretar, ela se dedica tão fortemente a esse aspecto que todo o resto meio que é irrelevante, assim. Então, quando você faz seu personagem, você faz o piloto e faz o mecha, até as características do piloto, né, dele como pessoa, na verdade são construídas para terem relevância em relação ao mecha, em relação à função que aquele mecha vai ter nos combates, a forma como você controla ele ou as habilidades específicas utilizadas nesse sentido. Então, eu lembro de fazer um personagem que era um líder religioso. E aí ele tinha uma habilidade de liderança. E essa habilidade de liderança, a explicação de como ela funcionava era para você mandar as pessoas, para dar um bônus quando você falasse para alguém fazer alguma coisa e a pessoa fizesse o que você sugeriu. Então, no combate. Então, o foco de uma sessão de Lancer é um complemento, é o cumprimento de uma missão, movimento tático e combate. Ele é muito mais do que interpretação. Assim, o espaço que existe para você interpretar o piloto do mecha sem ser pilotando o mecha é muito baixo, é muito restrito. Né? Então, assim, eu posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho é que o Lancer não é pensado para elaborar soluções que envolvam interações sociais. Aquilo que o Vermelho falou, de o mago que resolve o combate que resolve o encontro sem combate. O ladino que resolve o encontro sem combate. É como se no Lancer não tem encontro, tem combate. A gente falou sobre isso muitos papos de mestre atrás, que nem todo encontro é combate. Né? Existem encontros que você vai resolver como puzzles, como interações sociais, etc. Isso não acontece no Lancer. Né? Muitas vezes a vitória no Lancer não depende, né? O bom resultado em um encontro não depende de uma vitória absoluta de destruir os inimigos, mas de vitórias estratégicas. Então, assim, proteger um alvo, sobreviver tantos turnos, alcançar um local específico. Então, ele me lembra, tanto é que o Lancer, jogar o Lancer para mim me lembrou menos um RPG e mais a sensação que eu tinha jogando Warhammer 40.000, o Warhammer 40k quando eu jogava, que é o jogo de miniatura, né? Que é um wargame de miniatura. O Lancer me parece ser um wargame de miniatura dentro de uma tentativa de fazer um RPG. Ele ainda tem um outro elemento. Eu lembro de tentar focar muito no psicológico do meu personagem, mas eu senti que tentar fazer isso durante a narrativa mais atrapalhava do que ajudava no cumprimento das missões, no andamento das aventuras, enfim. Então você às vezes está tentando interpretar ali o piloto, conversando com os outros pilotos, não sei o que e tal, e na prática isso só atrasa a conclusão do combate tático. Então eu acho que o Lancer, ele tá muito mais, para mim pelo menos, ele tá muito mais perto de um RPG do que de um tabuleiro do que de um RPG. E novamente, isso não é demérito. Para quem gosta de jogar, para quem gosta de jogar tabuleiro, para quem gosta de combate tático, recomendo muito o Lancer.
Você vai ter, é como se ele te desse um componente a mais de lore, de background, de história para suas miniaturazinhas do wargame de porradaria. Você pensar assim, mas eu joguei Lancer e foi diferente. Mas você pensar nisso, cara, o negócio é o seguinte: quando você joga com um mestre, um narrador, e ele sendo iniciante ou veteranos, whatever, né? Ele. Todo mestre ele consegue alterar o rumo do jogo de alguma maneira. Falei antes. Para você fazer um jogo, seja ele qual for, você precisa de elementos. Elemento de ludicidade, elemento de imersão, mecânica, dinâmica, objetivo, meta, graduação de recompensa e evolução de personagem, etc. Então você tem vários elementos. Então o mestre ele vai focar mais em um dos elementos que o RPG tem. Então se você pega um cara que o cara focava na interpretação, o que o Marcelo está falando é que o sistema privilegia o tático. Ou seja, o seu mestre estava ignorando ao máximo que ele podia essa restrição. É o que a gente falou quando a gente estava criticando o Ordem Paranormal. A gente não fala mal do sistema, quer dizer, a gente fala, né? Mas assim, a gente não tava falando isso, a gente tava falando o seguinte: o sistema ele fala uma coisa, mas ele te leva a outra. Então, para você fazer as coisas que normalmente a pessoa quer, que tá acostumada, com D&D ou outros sistemas, o mestre tem que puxar para um outro caminho. E é o que o Marcelo falou do Lancer. Então, tem jogos que são assim. O D&D terceira edição, ele tem todos esses elementos, mas do mesmo jeito que ele pesa na regra de mecânica de combate, ele também tem um lore, um cenário muito rico. Então, de um lado ele puxa e do outro lado ele puxa, as forças meio que se equilibram. Então você pode jogar aventuras onde você tem interpretação, a história corre livre, você tem material de pesquisa, você tem material de consulta, aventura pronta, e na aventura pronta traz lá a interpretação. Eles falam, você vai encontrar fulano, você vai ter que conversar, você vai ter que convencer, você vai ter que investigar, ou seja, você tem esses elementos. Eu vi o jogo de lance e eu fiquei curioso, porque eu joguei uma vez um Mechaton, troço assim, eu não lembro bem como é que é. Ele era de mecha também, só que ele era baseado em anime. Rapaz, era uma bagunça. Parecia os animes que o Líbio gosta. Era um troço assim, aquele da menina, que tem um pedaço de um vídeo que passa no Instagram direto, que a menina perde o chapéu, assim, aí aparece uma outra que vai pegar o chapéu, vira um avião e busca o chapéu da outra. Então é mais ou menos isso, assim, esse Mechatum aí. É tipo um 3DT, mas para mechas, sabe? Assim. Mas esse Lancer ele tem essa questão tática que eu achei bem legal. Que é pra quem gosta também dessa estratégia e tudo mais. Depois eu vou ver se eu pego o material pra dar uma lida também. Bruninho está Lancer nunca estranho hoje. joguei. Lancer nunca joguei. Eu não posso, não mentirei. Como é que a mulher falava? Eu não posso opinar sobre isso. Mas eu vejo que, tipo assim, existem sistemas e sistemas. Da mesma forma que Ordem Paranormal é ruim, desculpa, que ele é focado na utilização dos poderzinhos e no evento em si, aonde está acontecendo, onde tem o monstro, né, o embate, vamos dizer assim, e o que é feito antes, a parte de pesquisa, ela meio que não existe, né, porque é a fase de descanso do personagem, quando ele volta para a base. Eu acho que tem sistemas e sistemas. Da mesma forma que, eu quero um sistema mais realístico. Você não vai jogar o D&D. Você vai pro GURPS ou outros afins. Você consegue tirar leite e pedra dele lá. Não, dá, tem que pagar. Vai brigar com Você seu amigo tem... na rua, pra ser mais realista. Exato. Então, assim, são sistemas e sistemas. Então, e da mesma forma que tem sistemas e sistemas, tem jogadores e jogadores. Tem jogadores que, por exemplo, eu gosto muito da parte social dentro do RPG.
Então, os sistemas que Bruninho tem também Bruninho também é estudante de teatro, não é só salada não, tá? Bruninho é da escola Wolf Maia de interpretação. Então, quando chega no... Tem um sistema que favorece isso, escondido. Quando você tem um sistema que te favorece isso, obviamente o jogador fica muito mais feliz. Porque quando é um sistema que foca mais no combate ali e tudo mais, é a hora que o lírio brilha. E, eu vou jogar aqui 50 de dano. Como, cara? Ele abre o livrinho de combos dele. Meu personagem dá 5. Como é que o seu dá 50? Eu não faço nada nesse combate. Foda-se. Faz aí. Que na hora do... Porque aí, como o Carlos comentou, dentro do D&D, ou do Eris, que puxa da mesma fonte, no combate eu posso não brilhar. Mas no social, fica quietinho aí que você sabe só dar porrada. Deixa que eu faça isso aqui, porque eu sei fazer essa parte aqui do social. Então ele dá essa mesclada. Já no caso do Lancer, que o Salada comentou, é o mais focado, mais jogadores. Eu quero batalhas legais. E tridimensionais. Eu quero batalhas. Né? Eu quero batalhas. E é isso. Você não pode ir buscar o social, o romance num filme de terror. O Lancer... Porque pode ter, mas é pouco. O Lancer também, ele tem essa questão da mecânica do grid em 3 dimensões. Não é só em 2. Porque os mecha voam, né, Marcelo? Tem esse rolê. Na verdade, eles dão uns pulão lá, né? Então, assim, muitas vezes a altura também importa. Isso que complica matematicamente, meu amigo. Isso é a tortura para quem desenvolve o sistema.